Fala pessoal, Prof. Renan aqui e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu estudaria para o concurso do Banco do Brasil se eu fosse começar hoje, né? Quais decisões eu tomaria, quais disciplinas eu focaria, né? E por que eu faria isso, como é que eu organizaria meu tempo, e como que eu estudaria também cada uma das matérias. Então eu vou trazer aqui um verdadeiro passo a passo que vai ajudar quem vai estudar para o Banco do Brasil, né, pela primeira vez, e até mesmo aquelas pessoas que já estudaram para a área bancária ou já estudaram para outros concursos, mas estão precisando, né, de um ajuste final ali, que vai ser a diferença para conseguir a aprovação. Eu vou abordar tudo isso daqui, tá? Para realmente trazer um conteúdo que faça a diferença, que ajude vocês. Eu vou compartilhar essa minha visão, né, de um concurseiro experiente que já trilhou esse caminho que vocês estão trilhando, né, e com sucesso. Vocês me conhecem, né? Já tenho um histórico aí no mundo dos concursos, já trabalhei em banco, né, aprovado em concurso. Mais recentemente, fui aprovado também no concurso do Tribunal de Contas da União, que é onde eu trabalho hoje. Eu sou auditor do TCU e esse foi um dos concursos mais difíceis do país, né, mas eu consegui lá fazer uma estratégia que deu muito certo. Então, eu tenho essa visão mais estratégica de como estudar para um concurso, né? Porque não é só sentar ali e estudar. Tem muitas decisões que a gente tem que tomar no sentido de otimizar a nossa preparação e é isso, né? Já tendo passado por isso, é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês ao longo desses vídeos. Sim, tá? Na verdade, tá? A gente está tendo aqui um primeiro vídeo, né? Onde eu vou compartilhar aqui algumas decisões que eu tomaria. Mas essa série aqui ela vai se estender por mais vídeos, tá? Porque eu quero abordar aí praticamente tudo no que se refere à estratégia de estudo voltada para o Banco do Brasil. Então, é quase como se fosse uma mentoria comigo, né? O pessoal pergunta, Renan, tem mentoria para a área bancária? Tem mentoria para o Banco do Brasil? Eu não tenho, tá? No momento não, mas isso é o mais perto que eu consigo entregar para vocês. Então, espero aí que vocês gostem do conteúdo e se gostarem, né, deixa um like aí para eu saber, para dar aquela moral também. Pessoal que não é inscrito nesse canal, se inscreve e também ativa o sino de notificações. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, né, para a gente começar aqui então, vamos dar uma olhada no edital do Banco do Brasil e entender aqui, né, quais são os pontos mais importantes pensando aí de como que a gente vai começar a estudar. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu já estou aqui na parte de conteúdo programático do Banco do Brasil e a gente vai olhar aqui, né, as matérias para agente comercial. Então eu estou partindo do princípio aqui que vocês vão escolher agente comercial, porque eu sei que a maioria das pessoas escolhem isso. Do que tu está falando, Renan? Bom, lá para o concurso do Banco do Brasil, provavelmente a gente vai ter dois cargos, tá? Agente de tecnologia e agente comercial. Já deixando claro que esses dois cargos, os dois exigem apenas nível médio. Então a pessoa com nível médio pode escolher qual desses cargos ela vai concorrer na prova. Os dois, né, têm suas vantagens e desvantagens, mas a maioria das pessoas escolhe aqui agente comercial. Já vou adiantando também, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, né? Já fiz quando eu falei sobre o concurso da Caixa, mas o cargo aqui de agente de tecnologia, ele tem uma concorrência que é muito menor. Partindo do princípio que a pessoa, ela conhece todos os conteúdos de agente de tecnologia e conhece todos os conteúdos de agente comercial, é muito mais fácil, e eu digo isso, é muito mais fácil mesmo conseguir entrar aqui no cargo de agente de tecnologia. Isso por uma série de razões, tá? Mas aí é um tema para um outro vídeo. A maioria das pessoas acaba indo para cá e isso acaba elevando a concorrência, tá? Porque nem todo mundo tem a vontade aqui de trabalhar nesse cargo ou o conhecimento também que é necessário para trabalhar, né? Porque a gente está falando aqui de uma prova que vai ter mais informática, mais análise de dados e não é fácil. E já agente comercial tem conteúdos aí que são mais palpáveis à maioria das pessoas. Então, sabendo que é mais concorrido, a gente tem que ter uma estratégia para fazer dar certo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Agente comercial, então, tá? O que a gente tem de matérias? Português, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro, tá? Essa parte aqui é de conhecimentos básicos, cai para os dois cargos, mas de novo, eu vou focar só no agente comercial. Então aqui a gente tem 4 matérias de conhecimentos básicos e depois a gente tem a parte aqui de conhecimentos específicos, tá? Que para agente comercial começa aqui. A gente tem matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática, tem informática mesmo para quem vai fazer área comercial, tá? É uma matéria importante, mas não é o mesmo nível de cobrança do que de agente de tecnologia. Vendas e negociação, tá? Então, essas são todas as matérias aqui
para o cargo de agente comercial. E aí vocês veem que, apesar de ser um concurso de nível médio, tem bastante coisa. E é importante a gente saber como que a gente vai priorizar, como é que a gente vai decidir o nosso estudo aqui com base nessas matérias que estão aqui, tá? Conhecimentos específicos são essas aqui, conhecimentos básicos são aquelas ali que eu mostrei inicialmente, tá? E além disso também tem redação, a gente vai falar aqui também sobre a redação. E só um detalhe, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês o edital do concurso passado, que ele é a referência que a gente tem para estudar para um novo concurso. Para quem está chegando aí, né? Renan, como é que eu vou estudar com base em algo que já passou? Tem que ser assim, né? Porque se a gente for esperar o edital ele ser publicado, a gente vai ficar atrás, né, das pessoas que já estão estudando. E pensando numa visão de longo prazo, de estratégica, de aumentar as chances de aprovação, isso não é legal. Eu já quero aproveitar, né, antes da gente falar aqui das matérias, eu quero chamar a atenção de vocês quanto a um ponto, né? Talvez muitos de vocês aí estejam pensando se vocês vão começar a estudar agora, vão esperar passar o final de ano para começar com tudo no ano que vem, ou estão estudando alguns dias sim, alguns dias não. Eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Porque vocês estão aqui no melhor momento possível para estudar para o concurso do Banco do Brasil, tá? Melhor do que agora, só se tivesse começado antes, tá? Mas como a gente não pode voltar, é daqui para frente. E daqui para frente, esse é o melhor momento para começar a estudar para o Banco do Brasil. E por que isso, tá? Porque se vocês conseguirem passar por todas as disciplinas aqui, enquanto as outras pessoas, né, nem sequer têm conhecimento de que vai ter o concurso do Banco do Brasil, ou que têm conhecimento, mas estão esperando ou estão postergando os estudos para quando começar a esquentar mais, vocês vão estar muito à frente. E isso faz a diferença. Dá para passar estudando só no pós-edital? Dá sim, né? Eu sou a prova viva de que sim, já compartilhei um pouco da minha história com vocês. Mas a chance, né, a probabilidade, ela começa a diminuir. São poucos os casos de pessoas que passam depois do edital, e eu acho que em concursos assim de nível médio, onde a gente tem concorrência muito grande, apesar da gente conseguir passar por todo o conteúdo, a probabilidade ela começa a diminuir a cada ano que passa, porque os concursos eles ficam mais concorridos, né? Vocês veem a quantidade de conteúdo gratuito que tem na internet e de qualidade, né? Então, isso acaba elevando a concorrência e qualquer questão que a gente perca, isso faz muita diferença. Então, primeiro ponto, vocês estão no melhor momento. E nesse momento aqui, eu ressalto algo. É muito importante vocês terem disciplina. Sim, disciplina agora é mais importante do que depois que o edital estiver publicado. Por que isso, Renan? Porque é fácil a gente estudar depois que o edital está publicado, né? Todo mundo, as pessoas ali, né, que no nosso meio de procurar as coisas no YouTube, nos cursos preparatórios, todo mundo está estudando. Então a gente sente na obrigação de estudar também, porque senão a gente sabe que fica para trás. E além disso, a gente tem um prazo, né? A gente sabe, a prova ela vai ser em abril, então eu vou continuar, né, estudando até abril, depois eu descanso. Aí fica mais fácil para manter a disciplina. Eu sei que nem todo mundo mantém, né, mas para quem está estudando é muito mais fácil no pós-edital. Agora, ter essa disciplina no pré-edital é difícil, né? Porque a gente não sabe exatamente quando que a prova vai vir, a gente lida com ansiedade porque a gente não sabe se o edital vai ser publicado, a gente não sabe o quantitativo de vagas para a nossa região, a gente não sabe se vai ter alguma mudança que vai impactar, então é muito mais difícil a gente manter a disciplina no pré-edital. Mas lembra que eu falei, né? Que esse é o melhor momento para estudar para o Banco do Brasil. Se vocês tiverem a disciplina agora, de mesmo com todas essas questões ali que podem surgir, e vocês estudarem agora, né, vocês vão estar aproveitando esse momento de privilégio que vocês estão tendo. Agora, se vocês deixarem as dúvidas levarem vocês, esse melhor momento aqui vocês perdem. E daqui a pouco, quando vocês começarem a estudar, na verdade, vocês vão estar nivelados com as outras pessoas que também começarem, tá? Então, tentem manter uma disciplina. E nesse momento aqui, é melhor a gente ser mais constante do que a gente tentar aumentar a quantidade de horas de estudo. Como assim? Vocês já viram aquela máxima, né, de que a melhor dieta é aquela que a gente consegue levar por mais tempo? Então é melhor, né, se eu estou começando a estudar agora, eu vou procurar aí na internet, eu vou ver relatos de pessoas que estudaram 8, 9, 10 horas. Eu mesmo já compartilhei esse tipo de relato aqui no YouTube. Só que se a gente tentar fazer isso, sendo que a gente nunca estudou ou a gente não está acostumado com isso, e tentar colocar uma rotina dessas, que é estressante, não é fácil, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Talvez 1, 2, 3 dias, talvez uma semana, 2, e daí depois a gente vai, né, saturar de concurso. E aí a gente talvez fique mais tempo sem voltar a estudar. E é pior, é melhor a gente começar estudando 2 horas por dia,
manter essas 2 horas por 1 mês, 2 meses, 3 meses e ir levando, né, manter a constância, do que estudar 10 horas por uma semana, parar 1 mês, voltar, porque esse tempo que a gente fica sem estudar, a gente perde muito, né? A gente perde o que a gente viu e a gente tem que relembrar. E agora, quando a gente vai estudando, mesmo que seja pouco, né, a gente está ali sempre vendo aquelas matérias que estão no concurso, e aquilo lá não sai da nossa mente. Então, esse é mais um ponto que eu gostaria de destacar. Nesse momento, é importante ter disciplina, e nesse momento aqui vale mais a constância do que a quantidade, tá? Então estabeleça uma rotina que vocês consigam manter, tentem não ficar pensando ali nessas dúvidas que podem surgir, deixem para se preocupar com isso, né, depois que o edital ser publicado, porque antes a gente não consegue mudar mesmo, né? Depois vocês vão tirar um dia ali que o edital for publicado para vocês fazerem os ajustes que vão ser necessários, e aí depois é reta final, né? Depois que passou o edital, a gente chega lá na prova muito bem. Tá bom? Dito isso, vamos olhar então aqui, né, como é que a gente pode começar a estruturar aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tabela aqui que eu tenho no Excel, que é para montar cronograma de estudo para o Banco do Brasil. E a gente vê que a gente tem todas as disciplinas aqui, né? As de conhecimentos básicos e as de conhecimentos específicos. Então, português, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro. Aqui eu tenho também o número de questões e o peso. O que é esse peso, Renan? Bom, vocês percebem aqui, né, que a gente tem pesos diferentes. Isso significa que mesmo, por exemplo, né, português tendo 10 questões e inglês tendo 5, português vale 15 pontos. Isso representa 15% da prova, né? Enquanto que inglês, tendo 5 questões e com peso de 1, representa só 5. Então, português, apesar de ter 2 vezes mais questões, português vale 3 vezes mais na prova do que inglês. Então é importante, além da gente olhar o número de questões, a gente também olhar qual que é o peso daquela matéria. Tá? Isso é importante para a gente decidir quais matérias a gente vai focar agora e quais a gente vai deixar para estudar mais para frente. Também vou falar sobre isso, né? Se dá para deixar de lado alguma matéria. Então, na parte de conhecimentos básicos, a prova ela vale 32,5%, tá? Já na parte de conhecimentos específicos, eu vou ver aqui, né, que as matérias mais importantes são conhecimentos bancários, vendas e negociação e informática, né? Aqui dá quase 50% da prova, a gente soma isso daqui, já dá 60%, né? Se a gente somar conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação, a gente tem 60% da prova. Matemática financeira mais 7,5 aqui, dá 67,5 e aí a gente tem o 100% da prova. Redação, tá falando bem rapidinho de redação. Redação, ela tem um peso de 100, a gente tem que tirar 70% e é isso. A nota que a gente tirar na redação não vai somar aqui com o restante da prova, tá? Eu acho que redação, sinceramente, não é algo que a gente tem que se preocupar muito. Tem que treinar de vez em quando, tem que treinar sim, né? Mas não é algo que tem que estar ali como uma matéria assim muito importante. Depois também vai ter um vídeo aqui onde eu vou falar sobre redação e como que eu faria para estudar e encaixar no cronograma, tá? Mas não se preocupem muito com redação nesse momento aqui. Dito isso, né? Renan, qual matéria eu devo deixar de lado aqui então e não estudar nesse momento, pensando que eu estou começando a estudar para concurso agora? Eu já digo o seguinte, né? Não é interessante a gente deixar nenhuma matéria de lado, tá? Então, a não ser que tu tenha pouco tempo de estudo por dia, eu tentaria, né, levar todas as matérias aqui até o edital ser publicado. Mas agora, né, se tu tem 2 horas para estudar por dia, se tu tem 3 horas, aí talvez seja interessante deixar algumas dessas matérias para estudar depois. Não só quando o edital for publicado, né, mas quando vocês criarem uma base nas matérias que vocês já estão estudando, e aí vocês vão lá e adicionam essas outras matérias, tá? Pensando nisso, então, tem matérias aqui que elas são importantíssimas. Por exemplo, português, ela é a base para qualquer concurso. Tem que estar bem em português. Se a pessoa não estiver bem em português, né, vai ser muito difícil ela ser aprovada. Então, português é uma matéria que, apesar de ter uma representatividade aqui que é menor, ela tem que ser estudada, não tem como, tá? Agora, tem que olhar a realidade de vocês também, né? Por isso que eu falei, a pessoa que está começando agora, ela tem que estudar português. Mas daqui a pouco ela já sabe bem português, pegou ali no nível médio, fez pré-vestibular, enfim, está muito bem em português. Aí, como é que ela vai decidir se ela vai continuar estudando, se ela vai fazer só questões, se ela vai fazer revisão só?
Um ponto importante é sempre a gente olhar como que está o nosso desempenho em questões de concurso. Então, se a pessoa ela já tem um conhecimento de português, vai lá, né, faz as questões de português que vão cobrar os temas que estão no edital do Banco do Brasil, conforme eu abri ali, e se o desempenho estiver acima de 85%, né, em provas que são semelhantes à do Banco do Brasil, eu entendo que aqui a pessoa ela poderia ficar só treinando com mais questões, né, sem passar pela teoria da matéria. Agora, se o desempenho estiver abaixo disso, aí eu acho que precisa de um reforço em português, e aí tem que olhar quais os pontos específicos aonde a pessoa ela tá ali mais deficiente em português. Pode ser, né, que seja toda a matéria, daí tem que passar toda a teoria, tem que fazer lá, né, da aula 01 até a aula final, mesclando com questões, mesclando com revisão, tudo que eu já falei para vocês, tá? Então, é importante saber como é que vocês estão em cada matéria. Outra matéria que também é importantíssima aqui, que não tem como vocês irem para a prova sem saber, é conhecimentos bancários, né? A minha matéria. Essa daqui, apesar da representatividade dela ser menor do que informática em vendas e negociação, ela é uma matéria que, primeiro, né, se vocês vão trabalhar com banco, então vocês têm que gostar do tema ali, pelo menos relacionado ao mercado financeiro. E as pessoas que vão concorrer com vocês, aquelas que já estudam para a área bancária, elas estão voando em conhecimentos bancários, né? É desempenho ali de 85% a 90% quando vier a prova. Então, se vocês não forem bem em conhecimentos bancários, isso vai acabar jogando a nota de vocês para baixo, tá? E lembrando, tá? Eu tenho um curso que ele é completo de conhecimentos bancários, e não só conhecimentos bancários, né? Conhecimentos bancários, vendas e negociação e atualidades do mercado financeiro. A gente até pode enxergar, tá? Conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro como uma matéria só. E aí a gente sobe aqui a representatividade, né? Vai para 20%. Então, o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele é completo e específico. É o melhor curso, é o curso mais no detalhe, que vai lá no detalhe do tema para ajudar vocês a compreender essa parte do mercado financeiro como um todo e ser um diferencial na prova de vocês. Bom, voltando aqui, né, pro cronograma não, né, para as matérias aqui e as questões que são cobradas. Conhecimentos bancários, então, é uma matéria importantíssima também. Essa daqui, né, a não ser que a pessoa já tenha estudado muito, mesmo ela estando bem, eu acho que vale a pena sempre aumentar a parte da teoria, tá? Eu acho que aqui é importante, quanto mais vocês souberem, menos chance de vocês serem surpreendidos com uma questão diferente na prova, tá? Aqui eu já acho que é um pouco diferente de português, que dá para ficar só nas questões. Mas aí eu vou falar um pouco sobre cada matéria depois, né, nos próximos vídeos e como que eu estudaria elas. Outra matéria que é importante também, tá? É vendas e negociação. Só que essa daqui, na minha opinião, ela tem um grau de subjetividade maior do que de conhecimentos bancários, português e outras matérias. É importante estudar ela, é importante, mas entre vendas e negociação e informática, eu acho que, com base no último edital, informática é algo que vocês têm que começar a estudar desde cedo, tá? Porque é uma matéria que tem uma representatividade muito grande, vem com muitas questões e tem bastante conteúdo. Então, se eu não tiver tempo de colocar conhecimentos bancários, informática, vendas e negociação em português, eu colocaria aqui, né, conhecimentos bancários, informática e português. E atualidades do mercado financeiro, que, assim, eu entendo que é uma junção aqui de conhecimentos bancários, tá? Mas se quiser deixar mais para frente, não tem problema também, tá? Mas essas daqui são as principais. Aí depois, tá? É importante também vocês estudarem matemática. E eu também entendo que, em certa medida aqui, dá para pensar na matemática como português, tá? Porque, por exemplo, a matemática, essa daqui que é mais básica, talvez muitos de vocês já tenham algum costume, né, de lidar com as questões aqui de concurso. E aí, talvez vale a pena passar um pouco pela teoria, mas eu ficaria mais nas questões, tá? Mesma coisa aqui com matemática financeira. Ela é importante, mas eu não acho assim um conteúdo tão difícil, né? Eu entendo que dá para ver a teoria de uma vez ali, revisar de vez em quando as fórmulas que são cobradas e partir para os exercícios, tá? Mas as principais, então, são aquelas que eu coloquei para vocês de início: português, conhecimentos bancários, informática e, se der, vendas e negociação. Agora, se vocês tiverem mais tempo, né, se vocês estudarem aí uma média de 4 horas por dia, eu tentaria estudar todas, eu não deixaria nenhuma de lado. Se tiver menos tempo, foca essas que eu falei,
Depois que criar uma base boa ali, daí começa a adicionar matemática, matemática financeira, e se vai deixar de lado agora atualidades do mercado financeiro e inglês também, né, que também aparece aqui. Tá? Eu faria dessa forma. Não é que eu estou deixando essas matérias de lado, não é que eu vou jogar elas só lá no pós-edital. Não. Mas primeiro eu tenho que criar essa base nessas outras disciplinas que elas têm uma representatividade muito grande, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que eu olharia, né? E de novo, para entender como é que eu tô de desempenho em relação a cada uma dessas disciplinas, tem que fazer questão, né? Renan, eu já estudei para a área bancária, né? Eu preciso estudar muito tempo conhecimentos bancários? Depende, né? Tem que ver como é que tá teu desempenho. Se ele estiver muito bom, né, tá acertando entre 85% e 90%, aí dá para fazer aquilo que eu disse, né? Ir aumentando um pouco dos tópicos da teoria e não necessariamente ficar revendo o que já foi visto. Mas agora, se tá fraco, né? Se foi lá, fez a prova da Caixa Econômica e tirou um desempenho de 75%. Na minha visão, para um concurso de nível médio, nível nacional, isso acaba sendo pouco, né? Tem que ser mais do que isso. Então, ainda falta alguma coisa. Vale a pena reforçar ali o que está faltando, né? Se é mercado de câmbio que está fraco, reforça, assiste uma vez na semana, passa um tempo, assiste de novo, né? Tem que usar aqui a estratégia no sentido de conseguir tirar o máximo proveito de cada um dos conteúdos, porque esse é o grande ponto que eu quero trazer para vocês nesse primeiro vídeo. A gente tem que chegar equilibrado em tudo, não dá para deixar nenhuma matéria de lado. Tá? A gente tem que chegar bem em tudo, porque cada questão a mais que a gente acertar, isso vai fazer um diferencial muito grande. Ainda mais aqui no cargo de agente comercial, onde a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas que vão se inscrever. Então, é muito importante. Tá? Às vezes é mais fácil a gente acertar aqui uma questão a mais de inglês do que acertar uma questão a mais de conhecimentos bancários. Entre tirar 15 de 15 em conhecimentos bancários e tirar 4 de 5 em inglês, acertar de 3 para 4 em inglês, é mais fácil acertar essa questão adicional em inglês do que gabaritar conhecimentos bancários, porque provavelmente vai ter uma questão lá que vai cair que vai ser muito difícil para todo mundo, né? Porque é uma forma nova da banca cobrar, não teve questões semelhantes, então tem disso tudo, tá? A gente vai voltar, ou melhor, né? Eu vou voltar e eu espero que vocês voltem também, para eu trazer aqui para vocês a elaboração de um cronograma e como eu faria ele. E também vou trazer aqui para vocês, né, uma análise individual aqui das principais disciplinas e como que eu estudaria cada uma dessas disciplinas até a prova, né? Até a prova acontecer. Lembrando, tá? Na descrição também tem o meu Instagram, me sigam lá que eu sempre estou colocando itens aí que vão ajudar vocês nessa preparação para o Banco do Brasil. Por exemplo, né, vocês sabiam que em conhecimentos bancários a gente tem 2 temas que representam 41% das questões cobradas em conhecimentos bancários? Eu não sabia, né? Mas eu fui lá e fiz essa análise e vi que sim, e eu compartilhei lá no Instagram, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam aí de deixar um like e espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.